O nazismo foi uma ideologia política que surgiu na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, e era liderada pelo Partido Nazista e por Hitler. As principais características do nazismo eram o totalitarismo, ou seja, o controle total do Estado sobre tudo, o culto ao líder, então o Hitler era visto como um líder supremo, o militarismo, que era a valorização da guerra, o nacionalismo extremo, tanto da Alemanha quanto de seu povo, e o anticomunismo e a perseguição de comunistas. O nazismo também defendia a superioridade da raça ariana, que era um termo usado pelos nazistas para criar uma ideia de uma raça pura, que era superior. E esses arianos eram os alemães, principalmente do norte da Europa. Eles se consideravam superiores aos judeus, ciganos, negros, homossexuais e pessoas com deficiência, e por isso perseguiam esses grupos. E isso foi conhecido como racismo e antissemitismo. As consequências do nazismo foram o Holocausto, que foi o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus e foi promovido por Hitler, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto é considerado um dos crimes mais cruéis que já aconteceram e nos campos de concentração as pessoas morriam nas câmaras de gás, de fome e de doenças. A destruição de territórios europeus e a morte de milhares de pessoas e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito envolvendo confrontos na Europa, Ásia, África e Oceânia, que aconteceu entre 1939 e 1945. Nos 6 anos de conflito, 60 milhões de pessoas morreram. A grande causa da Segunda Guerra Mundial foi o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Os nazistas haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933 por conta da instabilidade política e econômica na Alemanha. E com a insatisfação do povo com a situação de seu país, o apoio da população ao partido nazista ficou massivo, resultando no presidente da época nomear Adolf Hitler como chanceler. A Alemanha entrou em crise no final da Primeira Guerra Mundial, com a sua derrota sendo considerada injusta pela sociedade alemã. Além disso, havia a humilhação que haviam passado com o Tratado de Versalhes, o tratado que pôs o fim na Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limitou a 100 mil o número de soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Com essa situação, Hitler ganhou apoio popular com seus discursos, que afirmavam à população de que iria salvar e restaurar a Alemanha junto do Partido Nazista. Assim que Hitler foi nomeado chanceler, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, perseguindo e aterrorizando minorias. Ao recuperar sua economia, iniciou o rearmamento da Alemanha, desafiando o Tratado de Versalhes. À medida que a Alemanha se fortalecia militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial, com o objetivo de criar um império com territórios que haviam sido ocupados por germânicos, dedicado exclusivamente para arianos, o ideal de raça pura dos nazistas. A guerra iniciou oficialmente quando Hitler decidiu invadir a Polônia. A Alemanha já havia sido avisada para encerrar as invasões quando tomou a Tchecoslováquia. Quando tal aviso foi ignorado, britânicos e franceses responderam à agressão como declaração de guerra, dando início ao conflito global. A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de países. Os principais participantes da Segunda Guerra podem ser separados em dois grupos: os aliados, que se constituíam do Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o Eixo, que era constituído pela Alemanha, a Itália e o Japão. A Segunda Guerra Mundial pode ser separada em fases. A primeira fase foi a supremacia do Eixo, de 1939 até 1941. Nessa fase, tanto tropas alemães quanto tropas japonesas conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. A Alemanha nazista usava uma tática militar chamada Blitzkrieg, traduzindo como Guerra Relâmpago. Nela, eram utilizados ataques rápidos e coordenados utilizando forças móveis como tanques e aviões, para romper as defesas inimigas e causar grande desorganização. A segunda fase foi o equilíbrio de forças, de 1942 até 1943. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. E a última fase foi a derrota do Eixo, que durou de 1944 até 1945.
Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. Algumas pessoas conhecidas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial foram o Elie Wiesel, que foi um escritor judeu que nasceu em 1928 e morreu em 2016. Com 15 anos, ele sobreviveu aos campos de concentração dos nazistas e publicou o livro A Noite, onde contou o que viveu. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1986. E também Etty Hillson, que foi uma jovem judia que nasceu em 1914 e morreu em 1943. Ela escreveu um diário e cartas que relatavam sua vida em Amsterdã durante a ocupação alemã, e seu diário foi publicado um pouco depois de sua morte. Também tiveram outras pessoas, como Eva Heyman, Charlotte Salomon e Hannah Brady. Mas a mais conhecida é a Anneliese Mary Frank, ou Anne Frank, que nasceu em Frankfurt em 12 de junho de 1929. Ela era uma judia alemã que viveu com sua família, escondida em um anexo secreto em Amsterdã, na Holanda, durante a Segunda Guerra Mundial e a perseguição dos nazistas. Ela ganhou um diário no dia do seu aniversário de 13 anos, e nele relatou seu dia a dia e os seus pensamentos enquanto estava escondida por 2 anos. No anexo secreto, ela viveu com 7 pessoas, sendo elas Otto Frank, que era pai de Anne e era com quem ela se dava melhor. A Edith Frank, que era mãe de Anne e com quem ela tinha uma relação complicada. Margot Frank, irmã mais velha de Anne, com quem ela era muito comparada. Sr. Van Damme, que era amigo da família Frank, e a Sra. Van Damme, que é a esposa do anterior. A Anne e ela se desentendiam muito. Peter Van Damme, que era filho do casal. Ele e a Anne se aproximaram. E Sr. Dussel, que era o dentista que entrou um pouco depois no anexo e que dividia o quarto com Anne, que inclusive eles brigaram muito. Também tinham os ajudantes, que ficavam do lado de fora do anexo. Entre eles tinha Mip Gis, que levava as coisas a eles. Ela guardou o diário de Anne. Jean Gis, que era marido de Mip e também ajudava. E o Sr. Kraler e Sr. Kuphuis, que ajudavam a manter o esconderijo em segredo. Anne chamava o diário de Kitty, fazendo de conta que era uma amiga. Nele, ela falava sobre seu dia a dia, as regras do anexo, as brigas entre os moradores, o susto de quando achavam que tinham sido descobertos, seus sonhos e a saudade da liberdade, das amigas e da escola. Em agosto de 1944, todos foram presos e levados para campos de concentração, depois do esconderijo ter sido descoberto pela polícia nazista. A Anne morreu em 1945, junto com sua irmã e com sua mãe. Otto Frank foi o único que sobreviveu, sendo libertado do campo de concentração em janeiro de 1945. Ao voltar à Holanda, ele descobriu que sua família morreu. Recebeu o diário de Mip e o publicou. Então, o livro se tornou um dos mais famosos do mundo. E agora a gente trouxe uma historiadora especialista na Segunda Guerra Mundial e na história da Anne Frank para dar uma entrevista exclusiva para a gente sobre o assunto. Oi, gente, eu sou a Lívia, sou historiadora e eu gostaria de agradecer o convite por participar desta entrevista muito especial. Você pode começar falando um pouquinho pra gente sobre o porquê a Anne Frank ficou tão famosa? A Anne Frank ficou famosa porque logo depois da Segunda Guerra, o único sobrevivente da família, o Otto Frank, publicou o diário dela, contando sobre tudo que aconteceu na Segunda Guerra, contando as notícias que o Hitler dava e o dia a dia dela, como que era estar escondida. E qual é a importância do diário dela na literatura? A importância do diário foi que, mesmo no silêncio, ela escrevia tudo o que estava acontecendo, porque não podia ter liberdade de expressão. E também porque o diário foi ele é um material histórico muito importante para nós historiadores. Tem algum pertence que sobrou assim além do diário? Além do diário, sobrou roupas da Anne, sobraram cartas da Anne, sobrou um pingente dela, porém ainda não tem pesquisas o suficiente de comprovar que o pingente era realmente dela. Porém, sobraram muitos itens pessoais dela, inclusive o diário, que estão todos no Museu da Anne. E a gente tem uma edição muito parecida com o diário,
que é essa edição aqui. E nessa edição mostra uma parte do que ela escreveu dentro do diário, mostra a foto do anexo e mostra a foto dela de quando ela era pequena com a família. E qual que foi o fim da Anne? Bom, tudo começou com uma denúncia anônima do anexo secreto. Então chegou a polícia nazista, invadiu o anexo secreto e eles capturaram a família Frank e levaram todos eles para Auschwitz, um campo de concentração, que é o campo de concentração mais famoso. E logo depois, naquele mesmo campo, eles separaram a família, ou seja, separaram a Edith e o Otto Frank, que eles ficaram em Auschwitz, e separaram a Anne e a Margot, que foram para Bergen-Belsen, um outro campo de concentração que é bem longe de Auschwitz. E lá, a Anne e a Margot morreram de tifo. E a Edith morreu por falta de comida, ou seja, ela morreu de desnutrição. Tá, e tem algum trecho, assim, do diário que te marcou? Tem vários. Um dos trechos também que me marcaram bastante, vou falar dois. Foi o papel tem mais paciência que os humanos, porque o diário, ele era a melhor amiga da Anne Frank. E tudo que ela pensava, ela escrevia no diário. Tudo que ela gostaria de falar, ela escrevia no diário. E também tem o tempo cura toda ferida. E tem outros trechos que contam sobre o sonho dela, que ela queria ser uma jornalista famosa e viajar ao mundo, ela queria ter filhos e passar as heranças dela para os filhos. E como característica de herança seria os livros da Anne que ela tinha, porque a Anne amava ler livros. Então ela gostaria de passar os livros dela para os filhos. Porém, ela não conseguiu realizar esse sonho porque ela acabou morrendo. Isso me impacta de uma forma muito triste. Tem alguma curiosidade, assim, que poucas pessoas sabem e você acha interessante contar pra gente? Tem. Tem uma que foi quando a Anne foi para o campo de concentração junto com a irmã e ela acabou encontrando a melhor amiga dela no campo de concentração. Porém, o campo de concentração separava as duas com um arame farpado. A Anne morreu e a amiga dela conseguiu sair do campo de concentração. É isso, Lívia. Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada por responder as nossas perguntas. É isso, obrigada. Muito obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer vocês, de ter o tempo de vocês, de ter mais conhecimento sobre a Anne Frank e sobre a Segunda Guerra Mundial.